E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Nós vamos falar um pouco sobre os benefícios da justificação pela palavra de Deus para nós, família, povo do Senhor. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Depois nós vamos ler do versículo 21 ao 23. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 21 ao 23. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque hão de ver a diferença, ou não há diferença. Porque todos pecaram e carecem, e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Vamos orar, Senhor. Graças te damos, Pai, mais uma vez. Obrigado pela adoração, pelos hinos entoados. Obrigado pela leitura da tua palavra. E pelo Espírito Santo traga para nós algo do céu para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estava vendo essa semana uma história de um menino, de uma criança. E essa criança estava numa pracinha no qual havia um homem vendendo cachorro quente. E aquele homem observando aquela criança chegou perto dele com os olhos famintos de fome. E o vendedor de cachorro quente disse para aquela criança: com certeza você não tem dinheiro. E a criança disse: eu não tenho dinheiro, mas eu estou com fome. Passaram-se algumas horas, aquela criança ainda estava no mesmo lugar na pracinha. Já era quase a hora daquele senhor que estava com a sua vendinha de cachorro-quente ir embora. E aquele homem tomou uma decisão: eu vou dar um cachorro-quente para essa criança. Menino, vem cá, menino. Vou te dar um cachorro-quente. Pegou o cachorro-quente. O que você quer? Pode completar tudo que tem. Ele foi colocando. Mostarda? Sim. Ketchup? Sim. Foi, tome. Aquele menino saiu um pouquinho distante. Só que ele começou a comer. Ele pegou aquela linguiça que fica no cachorro-quente e deu para o cachorrinho dele. Da criança, o cachorrinho da criança. Aquele senhor observando disse: ué, menino, o que você fez? Por que você deu o melhor cachorro-quente para esse cachorro? Aquela criança olhou para ele e disse: o Senhor eu não conheço, mas este cachorro é meu melhor amigo. E ele também estava com fome. Moral da história: a Deus nós devemos dar o melhor. Ao Senhor Jesus Cristo nós devemos dar o melhor. Quando a gente fala de família, quando a gente fala de homem e mulher, vem a pergunta:
que muitas vezes nós falamos um ao outro: está tudo bem? E fica a pergunta: você está bem? Às vezes a situação não é favorável, às vezes alguma coisa está fora do controle, e aí, por conta própria, ou seja, por vontade própria do homem, ele diz: vamos melhorar, vamos tentar mais, vamos mudar o nosso comportamento. Eu posso melhorar e você também pode melhorar. Mas nós nos esquecemos que há um problema no homem e há um problema na mulher que vem muitas vezes por causa do pecado. Não é simplesmente uma falha, às vezes humana. A gente não quer errar. Se eu perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você quer errar? Ninguém quer. A gente quer acertar. Mas na verdade, se nós pararmos para pensar nos nossos dias atuais, há mais pessoas sábias do que pessoas ignorantes. Há mais pessoas estudiosas do que pessoas analfabetas. Mas muitas vezes do nosso lado, do vizinho, às vezes os nossos entes queridos, às vezes as pessoas que nós conhecemos, e às vezes você sabe que essa pessoa talvez não tem o ensino médio completo, mas essa pessoa tem resposta para tudo. Você já observou isso? As pessoas têm resposta para tudo, elas sabem tudo. Você tem uma pessoa que você conhece que pode ser assim. Você fala: estou sentindo uma dor na perna, vai na farmácia e compra esse remédio. Você fala: eu preciso resolver isso, vai naquele lugar que você vai resolver. A pessoa sabe de tudo, tem resposta para tudo. Mas quando a gente começa a pesquisar na palavra de Deus, a gente vai falar um pouco sobre a depravação total. A doutrina da depravação total, que foi inspirada e veio de Deus para o homem através do ensinamento, afirmando que todas as áreas do ser humano foram afetadas por causa do pecado. Todos os momentos, todos os afazeres, tudo que nós sentimos, tudo que a gente coloca diante de nós, os nossos olhos, deve estar na direção de Deus. Porque o homem, a natureza humana é pecadora. O problema do homem não é superficial, não é visual. O problema do homem é o pecado. E quando eu vejo na palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, versículo 9, diz: pois que somos nós mais excelentes? Não, de maneira nenhuma. Não há um justo sequer. Porque todos pecaram. E em primeiro lugar, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a realidade dessa depravação, desse pecado, desse formato. Quando diz não há justo nenhum sequer, de maneira nenhuma a gente pode julgar uma pessoa ou outra, porque se eu julgo, eu também estou me julgando. Como diz Mateus capítulo 7, versículo 1: não julgueis, para que não sejais julgados. A Bíblia não diz que o homem é um pouco falho, meio falho.
ela diz que não há justo nenhum sequer, ou seja, ele é totalmente falho. E por sermos falhos, somos totalmente dependentes de Deus. Já parou para pensar? Por que o governo é mau? Por que o mundo caminha para a sua perdição total? Por que as pessoas são difíceis de vir aceitar o Senhor na igreja? Por que não há mais conversões genuínas? Já parou para pensar por que o mundo está realmente caminhando para o abismo? E lá em 2 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, vai falar: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo vem do inimigo. Aí eu pergunto: onde está a nossa esperança? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de nós estarmos aqui? Aí a gente olha em Romanos capítulo 3, a gente vai ver que nós somos dependentes do amor de Deus. Eu preciso do amor de Deus. Eu falo isso porque a família precisa. O problema do lar não é só comportamental, não é só comportamento, não é fala. Às vezes não é também a falta do diálogo, meus queridos. O problema é o coração, quer dizer, é a família em si, se colocar na direção de Deus. Homem e mulher, marido e mulher, filhos. Hoje em dia a gente vê muito os pais indo para um lugar, os filhos indo para o outro. Já parou para pensar nisso? Não se canta mais louvores sobre família na igreja. Quanto tempo nós não cantamos aqui na igreja um hino que fala sobre família? Porque eu quando eu vou ministrar oração e louvor, a primeira coisa que eu penso quando eu vou fazer uma liturgia, e o presbítero Getúlio, é pensar na comunhão e na família. Mas se a gente for parar para pensar, os nossos hinos, os hinos que nós cantamos, há poucos hinos que falam sobre família. Já parou para pensar nisso? É muita adoração, é muita celebração, mas pouca canção de família, de comunhão. E aí a gente lembra só de uma música ou outra. Recebi o novo coração do Pai, né? A gente lembra desse louvor. Aí a gente lembra de um louvor do cantor Daniel Souza, Frutos do Espírito, que fala sobre família. Quão bom e quão suave é viver em união, é muito precioso. Os irmãos conhecem muito bem. Vocês percebem que nós precisamos voltar a falar e a viver aquela adoração das nossas famílias. Segundo lugar, a depravação afeta todas as áreas da vida. Em Romanos 3, que nós lemos, versículo 13 e 18, vai falar da garganta ser curva aberta, quer dizer, às vezes, por não ter temor a Deus, às vezes a gente também fala coisas que desagradam ao Senhor. Em Tiago, no livro de Tiago, a gente vai falar sobre isso. Tardio, pronto para falar. Temos que estar dessa forma, observando e fazendo tudo conforme a vontade de Deus.
É muito importante quando nós percebemos ao nosso redor aquilo que está acontecendo, para que quando formos dar exemplos para as pessoas, testemunho para as pessoas, anunciarmos a pregação da palavra, falarmos de Cristo, aquilo vá como um fogo, né? A nossa palavra seja ali um fogo, que a unção de Deus fale através de nós, que a presença de Deus seja constante na nossa vida, para que as pessoas sintam a presença de Deus através de nós. Terceiro lugar, a incapacidade humana de se justificar. Romanos 3, que nós lemos, fala: pelas obras da lei ninguém será justificado. A lei humana não justifica, somente pela presença de Deus. O ponto central exposto nesse livro de Romanos capítulo 3 vai falar sobre as obras, mas não são as obras que vão salvar, não são as obras que vão nos levar para a presença de Deus. Boas obras não salvam, religião não salva, a igreja não salva, às vezes o esforço não salva. O que salva é nós estarmos realmente na presença do Senhor. O que diz a palavra de Jeremias? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. A justificativa que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo nos torna justos e santos por causa do seu Filho Jesus, por causa do amor dele para conosco, por causa da sua morte na cruz. Fomos justificados por isso. É isso que nos traz e nos dá esperança. Deus faz com que o homem não se perca, porque nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. A nossa fé é o único meio, a convicção que nós temos de chegar na presença de Deus, através de Jesus Cristo, a nossa fé. Em quarto lugar, meus queridos, a justificativa como resposta. O homem é totalmente pecador. Na escola dominical nós falamos um pouco sobre isso. Não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Somos humanos, seres humanos, passíveis, podemos errar. Ninguém está falando que nós precisamos também buscar uma santidade e dizer que nós não vamos errar. A Bíblia fala que nós podemos errar. Mas Jesus está ao nosso lado, como um advogado, para nos defender, para estar conosco, quando nós pedimos perdão ao Senhor por nossas falhas. Porque às vezes nós erramos, e porque nós erramos, precisamos reconhecer o pecado que está em nós. O grande desafio da igreja é buscar a santidade verdadeira do Senhor. Versículo 22 diz: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, que todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença de erro, gregos, romanos, branco, preto, não há diferença. E o versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
E se eu perguntar para você sobre a glória de Deus na sua vida, sobre a presença de Deus na sua vida, como é essa presença de Deus na sua vida? O que é que Deus tem falado com você na igreja, na sua casa, no seu trabalho, aonde você anda? O que Deus tem falado? Nós não podemos agir por nossa própria vontade. Não podemos agir pelo nosso coração. Nós temos que agir pela vontade, pela palavra de Deus. E quando a gente fala de família, a família tem sido perseguida. A família tem sido perseguida pelo inimigo. Talvez hoje uma das maiores armas do inimigo é contra a família. E nós precisamos estar todos os momentos das nossas vidas orando a Deus para que a tentação não venha, para que a gente esteja firme no dia mau, porque podem vir dias maus, podem acontecer dias maus. Às vezes nós estamos vivendo um momento bom da nossa vida, nosso casamento, do trabalho, está tudo fluindo, tudo bem, Deus tem abençoado, a presença de Deus é constante, mas por nada pode acontecer alguma coisa. E aí? Será que estamos firmes? Será que estamos nessa brecha, na direção? Ou precisamos nos fortalecer mais? Buscar mais a santidade do Senhor? Buscar mais estar na presença de Deus? Eu quero concluir falando que ninguém, eu, você, nós, naturalmente físicos, como homem, como mulher, nós não somos bons. Nós não podemos nos salvar sozinhos. Todos nós precisamos de Cristo, precisamos de Deus, precisamos estar na presença do Senhor. Eu quero encerrar dizendo para você, meu querido, minha querida, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós estávamos falando de manhã, a lição, e eu lembrei, ontem eu estava dando um estudo, falando sobre a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. E lá em 2 Coríntios, no último capítulo, Paulo estava ali lutando a sua luta, porque havia um espinho na carne. E ele querendo tirar aquilo da sua vida, é como se fosse um pecado, talvez alguma coisa que estava atrapalhando ele a estar mais na santidade com o Senhor. Mas Deus disse para ele: olha, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente precisa estar, às vezes, em momentos ali para Deus exaltar. E quanto mais nos humilhamos, mais Deus nos exalta. Ele quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua casa, quer fazer com que você alcance e realize seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Quais são os desafios? Será que talvez na idade que você está, meu querido, você já não tem mais percepção daquilo que pode vir daqui a 5 anos, 10 anos? Já é aposentado? Não, está tudo bem,
mim está bom. Mas Deus tem mais. Deus tem mais para a minha vida e para a sua vida. Um momento de louvor como esse que nós cantamos, né? Aquela canção de celebração, eu vi os irmãos alegres cantando aquele louvor, né? Então nós precisamos cantar mais sobre isso. A igreja precisa mais experimentar sobre isso. Essa presença de Deus, que louvor maravilhoso. Eu sinto Deus nesse lugar. E Deus quer falar com você, ministrar a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé.